A paz do Senhor Jesus, Brasil. Aqui é o pastor Cícero mais uma vez. Eu venho, através dessa oportunidade que o pastor Steve abriu para nós, para expressar a alegria de servir a Deus. Há cerca de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, estive aqui fazendo um vídeo junto com o pastor Tom. E ele não se encontra. Mas, daquele dia para cá, muitas coisas mudou na minha vida. E nós tivemos o privilégio de falar com que nós iríamos haver um propósito de campanha de jejum em prol do Brasil, em prol das igrejas brasileiras, de todo o trabalho que Deus tem de realizar no Brasil. E nós temos visto que muitas coisas têm acontecido e muitas profecias, elas foram acontecendo gradativamente. Então a alegria que me expressa de voltar hoje mais uma vez e dizer que esse é o segundo vídeo que nós estamos sempre lançando, e nós vamos toda semana lançar um vídeo com pregações e orações em agradecimento que Deus tem feito em nossas vidas. Como eu disse no vídeo passado, eu aceitei a Jesus de uma maneira difícil, mas eu aceitei a Jesus no momento em que Ele me pegou no caminho. E da maneira que Ele me pegou no caminho, foi uma forma que tocou o meu coração. Eu me entreguei na obra de Deus. Eu queria, antes de mais nada, ler um texto que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo do 1 até o 3, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo e que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia ela foi gerada num espaço de 1.600 anos, 40 homens escreveram a Bíblia. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27. O Antigo Testamento tem 929 capítulos, 23.214 versículos. O Novo Testamento, 260 capítulos, 7.959 versículos. Toda a Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo após a invenção do prego em Mainz, em 1452, em Mainz, na Alemanha. Esse relato me chamou a atenção. Em 1452, foi nesses mesmos 48 anos depois, antes de completar os 1.500 anos, em que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Então a Bíblia ela é mais antiga que o Brasil. E de maneira que a Bíblia ser mais antiga que o Brasil, as profecias nelas proferidas, elas estão acontecendo gradativamente. E 3 homens dessa nossa geração me chamou a atenção, além do João, que foi o único dos apóstolos, o último, que escreveu o livro do Apocalipse, onde Deus selou, em que ali nada mais iria acontecer. E ninguém mais iria escrever a Bíblia em parte alguma, porque Deus selou com o apóstolo João. 3 homens. O primeiro dele é Tyndale, o segundo John Wycliffe e o terceiro Martim Lutero. Esses homens, através das fé que eles exerciam, eles revolucionaram o cristianismo nessa época. Época de perseguição, onde que o mal imperava contra o bem, onde que o cristianismo era sufocado. Então, irmãos, esse momento que nós estamos atravessando, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós estamos atravessando uma crise em que a Bíblia nos relata o retorno de Jesus. E Jesus em breve vai voltar. Mas antes de Jesus voltar, muitas coisas estão propensas a acontecer. Então a salvação de hoje, ela consiste em nós usarmos a nossa fé. Fé essa que nós temos que estar agarrados em cima de uma objetividade. Eu, 1º de maio agora, completo 19 anos servindo a Jesus. Eu confesso a vocês
desses 19 anos servindo a Jesus, eu passei por muitas dificuldades, muitas barreiras. E muitas maneiras que o diabo usou para me afastar da presença de Deus. Mas eu tenho lutado bravamente. Estou mais de 10 anos nos Estados Unidos, atrás de um objetivo para cumprir a meta. E a meta está sendo estabelecida através da minha fé e da minha dedicação à obra de Deus. Quando eu me converti, há quase 19 anos atrás, no bairro que eu morava, na comunidade que eu nasci, na Penha Circular, no Rio de Janeiro, eu era um cidadão normal e comum. Eu era uma pessoa normal, trabalhadora, e exercia minhas funções no meu trabalho e a ocupação com a minha família. Até que nós tivemos um infeliz incidente na nossa comunidade. Ela foi invadida por facções rivais, onde ali mataram algumas pessoas. E nessa época, eu tinha a minha loja, eu trabalhava para mim nessa época. Eu trabalhei 8 anos de carteira assinada e saí para trabalhar para mim. Então, nesse momento dessa invasão, eu estava dormindo na casa de uma das mulheres que eu conhecia. Então, pela manhã à noite, essa mulher, Maria, ela falou para mim, tem 2 filhos. A Maria falou para mim, olha, lá em cima tem muitas pessoas mortas. E eu acordei, levantei com ela, tomei café e fui subindo. E quando eu subi, eu encontrei com o Leô e com o Pinduca, sentados. Porque a parte da minha loja ficava na parte de cima. Eu estava na parte de baixo. Então, para chegar na loja, eu tinha que passar pelo aquele caminho. Então, eu encontrei aquelas pessoas. E me fui para a minha loja, abri a loja e comecei a trabalhar. Então, o dia começou a enegrecer com os traficantes. O mal que imperava naquela comunidade. Aceitei a Jesus. Em meio à depressão, porque nós não tinha costume de ver tamanha violência. Então eu aceitei a Jesus, fui parar no hospital no final do ano de 1994. Aceitei a Jesus, então resolvi me dedicar à obra de Deus. Entrei dentro de um contexto que eu desconhecia, porque a nossa família tinha uma raiz de uma outra denominação, e ali nós simplesmente, eu praticamente não pensava, porque o meu interesse no passado era simplesmente me profissionalizar no futebol e viver a minha vida e esperar a morte chegar na velhice. Mas as oportunidades que eu tive, elas foram se esvaindo. Eu comecei a entender que alguma coisa tinha que acontecer. Nos meus 13 para 14 anos de idade, sofri um acidente. E esse acidente, onde o rapaz que me socorreu naquele momento, me levando para o hospital, eu vi o meu corpo sendo transladado até o hospital e eu fui embora para o céu. Eu acompanhei uma metade do caminho que o corpo estava indo para o hospital e eu ia embora para o céu. E eu não pensei em nada, simplesmente esperei o acontecimento. 2, 3 dias, uma semana, não sei quantos dias depois, eu me vi voltando e entrando no meu corpo novamente. E quando abri os olhos, eu vi que eu tinha voltado para a terra. Então a minha vida começou meia com dúvidas e muitas interrogações. Por que eu tinha nascido? Os problemas que nós passávamos. O nosso pai tinha uma condição de trabalho excelente, era mestre de obra no Rio de Janeiro, então ele poderia ter nos dado um futuro melhor em termos de educação, mas a bebida e a falta de ocupação com a família deixou com que nós crescêssemos sem educação, assim como nós passamos a entender depois que a política faz parte da vida das famílias. Se nós trabalharmos em conjunto com os nossos deveres, as famílias terão uma assistência melhor. Então, meu pai acabou falecendo devido às enfermidades que ele foi absorvendo ao longo da vida de trabalho dele. E nós seguimos em frente, eu com minha mãe, mais meus 8 irmãos e 2 irmãs, e nós seguimos, mas dentro da obediência daquilo que nós fomos ensinados. Quando eu aceitei a Jesus, eu comecei a entender muita coisa que outrora eu não entendia. Muita coisa que eu tinha passado, eu só pude entender depois que eu aceitei Jesus e que peguei na Bíblia. Quando eu peguei na Bíblia, a minha vida mudou completamente. Porque eu passei a entender, nesses momentos,
que esses homens viveram, a perseguição que Jesus sofreu, para chegar até aquela cruz do Calvário e dizer para Deus que estava consumado o trabalho que tinha de realizar na terra, eu comecei a entender que eu tenho uma missão na terra a realizar em termos de obra de Deus. Então, quando me converti, passei pelas águas, deixei a minha loja na mão do meu irmão e fui para o monte buscar Deus em oração e a Jesus. E fiquei 2 anos inteiros em cima do monte, buscando a Deus em oração, meditando na palavra de Deus, e uma vez por mês descia, ia lá embaixo, pegava o meu mensal de dinheiro, comprava alimentos, subia para oração e Bíblia. 2 anos. E logo depois me veio a oportunidade de vir aos Estados Unidos. Mas eu fui consagrado, quando eu desci do monte, eu recebi a unção de pastor. Graças ao pastor Eliezer, que agora hoje ele é bispo da OPEM, Ordem de Pastores Evangélicos Mundiais. Ele hoje é bispo. Então eu fui consagrado a pastor na época, quando ele me consagrou. Assim como eu cheguei aos Estados Unidos, quando eu cheguei nesse país, e que eu vi a forma de vida, os trabalhos, então aquilo cresceu nos meus olhos de uma maneira que eu fiquei abismado com a facilidade em que se oferecia o trabalho e o dinheiro também. Então eu coloquei algo na cabeça: eu vou trabalhar e vou ficar rico. Tinha aberto conta no banco e resolvi fazer com que só isso iria ocupar a minha vida. Mas Deus falou comigo diretamente. Assim como Ele falou comigo no monte, eu estava em oração, Deus falou comigo: se você faz isso, você não tem parte comigo. Então eu passei a olhar um copo de farinha, enchia de água e comia. E muitas vezes era meu almoço e minha janta. Tirava o dinheiro só para pagar a minha despesa de telefone, aluguel, telefone, e o restante mandava para o Brasil. E Deus falou comigo: lá na frente você vai entender. Então, chegando hoje, há mais de 10 anos aqui, chegando hoje, que eu estou bem na frente, e há 1 ano e meio atrás, quando nós gravamos o primeiro vídeo com o pastor Tom aqui, eu estou vendo com que eu não perdi nada, eu só ganhei. Porque Deus me mostrou que as realidades que Ele tinha reservado para mim, eu teria que dar mais de mim. E como é que eu iria dar mais de mim para Deus? Antes de vir aos Estados Unidos, trabalhava numa igreja onde dávamos assistência aos mendigos nas ruas, ajudávamos as pessoas, íamos nos hospitais, fazíamos orações nas casas. E quando eu cheguei nos Estados Unidos não foi diferente. Eu encontrei o pastor Tom, ele fazia trabalho com os mendigos no centro da cidade. Então passei a ajudá-lo e a trabalharmos juntamente com ele nesse propósito de que Deus tinha algo a me dar. Então, quando eu coloquei no coração, que eu estava na cabeça, que a minha visão ela tinha que ser na obra de Deus, e Deus falou comigo: viva e faça a minha vontade. E fazer a vontade de Deus, ela tem um preço. Eu passei a entender quando as oportunidades que eu tive no futebol ficaram para trás. Eu passei a entender quando eu olhava no espelho e via minha face. Eu passei a entender quando eu chegava em cima do púlpito para dar estudo de escola bíblica dominical. Eu passava a entender quando eu era requisitado nos trabalhos de oração de libertação. Eu passei a entender muitas coisas que eu não entendia antes. E nós só entendemos quando nós passamos a ficarmos embaixo da vontade de Deus. E quando eu peguei Jesus como um exemplo e um espelho para mim, eu passei a andar embaixo da luz do reflexo do Senhor Jesus. Agradeço ao bispo Eliezer, que me consagrou. Agradeço ao bispo John, aqui nos Estados Unidos, que me deu a capelania. Eu agradeço por esses homens. Eu ainda estou com as minhas mensalidades atrasadas, tanto no Brasil, como na OPEM, como o bispo John, está atrasado a minha mensalidade. Mas a minha unção que eu recebi direto de Deus. As minhas responsabilidades, eu recebi direto de Deus. Então Deus me deu algo para realizar. E eu, através desse vídeo, que de hoje, eu quero fazer uma sequência daqui para frente. Porque Deus me prometeu me dar ovelhas, me dar igrejas, me dar um trabalho para que eu pudesse pastorear. Mas para que isso aconteça, eu tenho que passar primeiro embaixo do crivo dele e fazer a vontade dele. E quando ele falou comigo, lá em Atlanta, Deus falou comigo: olha,
faça a minha vontade. E lá na frente você vai entender. E quando água e farinha era meu almoço, minha janta, algumas vezes eu passei a ver e a entender de que a vida, ela não se resume só com ouros, joias e riquezas. Porque para entrar no céu existe um preço. E o preço de renúncia para entrar no céu requer obediência e requer um caminho estreito. Sabemos que nós vamos sermos apedrejados pela direita, apedrejados pela esquerda, nós vamos ser achacoalhados por todos os lados. Mas o alvo e o objetivo é entrar no céu pela porta da frente. Então, quando esse homem foi escrever o livro de Apocalipse, nós sabemos que João foi chamado por Jesus, era apenas um humilde pescador, impetuoso, egoísta, e possuía uma personalidade rude e violenta. As pessoas o conheciam como o filho do trovão. Aquele caráter tinha criado muitos problemas na vida, por isso João não era feliz. Lutava para mudar, mas não conseguia, até que conheceu a Jesus. O segredo da vitória: ninguém pode vir ao lado de Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. No convívio diário com Jesus, o caráter do mestre vai se reproduzir na vida do ser humano. Foi isso que aconteceu com João. Buscou a Jesus em cada momento de sua vida, saiu da rotina de um relacionamento circunstancial e quebrou a monotonia de ser apenas discípulo do mestre. Foi o único que encostava a cabeça no peito de Jesus. E esse encostar a cabeça no peito de Jesus deu a João um algo extraordinário. 50, 60 anos depois que Jesus tinha ascendido aos céus, João foi levado até o Império Romano, dominava o mundo político daquele tempo. E de repente, o culto ao imperador tornou-se a religião oficial. Todo mundo devia adorá-lo. Os cristãos conservavam um princípio: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Como poderia adorar um ser humano que se atribuía às prerrogativas de Deus? Foi por causa dessa atitude que os cristãos começaram a ser perseguidos, assassinados, e milhares dentre todos, os imperadores. Domiciano podia ser considerado um dos mais cruéis e perversos da sua época. Esse imperador, com o poder atribuído, mandava, quando Jesus ascendeu aos céus, os crentes eram caçados, eles simplesmente eram queimados vivos, como tochas vivas, eram jogados nas arenas para os leões destruí-los. Domiciano foi um imperador terrível, e ele mandou vir a presença de João até ele, para julgar a João. E João falou do amor e do valor em tudo que Jesus fez na vida dele. Ele mandou matar a João, jogando João num caldeirão fervente, cheio de óleo. Mas aquele encostar no peito de Jesus deu a João poder, deu a João unção e deu a João presença de Deus. Então João, quando o imperador mandou jogá-lo dentro daquele caldeirão fervendo, ele foi jogado, mas ele saiu vivo lá de dentro. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, João saiu vivo de um caldeirão de azeite. Nós nos queimamos com uma água quente e sentimos dor, mas João, dentro de um caldeirão, foi jogado e saiu vivo lá de dentro também. Então o imperador mandou para que ele fosse para a ilha de Patmos. E nessa ilha de Patmos, onde ele começou a ter visões de Deus. Então Deus deu a João, Jesus deu a João, aquelas revelações em que ele iria mudar a humanidade. E de João até nós, tem 2016 anos. E nós sabemos que de João até Adão, a Bíblia no seu todo ela tem quase 6.000 anos, a Bíblia tem. Porque o calendário judeu ele é diferente do nosso. Mas nesses 2016 anos, a Bíblia nos relata as maravilhas que Deus operou. E hoje ela não vai ser diferente. Se nós nos empenharmos em obedecer, se nós nos empenharmos em fazer, e fazer a vontade de Deus, requer algo muito sublime,
Nós temos que nos negarmos a si mesmo para seguir a Jesus. E nada do que foi feito lá atrás, nada que eles passaram, nós não estamos livres hoje de passarmos também. Porque existem as perseguições no nosso tempo moderno. Existem as atrocidades que são feitas pelos crentes que estão professando a Jesus nesse momento. Muitos estão sendo queimados, muitos estão sendo degolados, muitos estão sendo metralhados e fuzilados, vivos. E ninguém está fazendo nada. E a Bíblia já nos relata que há 2.000 anos atrás, essas mesmas atrocidades aconteciam. E quando João, aqueles homens que esperavam, ansiosos, em que Jesus voltaria, passaram por adversidades, não negaram a sua fé. Eu, 1º de maio, completo 19 anos na presença de Deus. Eu não vou negar a minha fé. Nem que um exército me cerque. Eu não vou ser conivente com o que está errado. Eu não posso dar o meu corpo, nem a minha vida, para justificar coisas erradas. Porque o preço que me trouxe até aqui é muito alto. Eu tenho uma missão e eu vou cumprir essa missão. Não importa o que aconteça, mas eu vou cumprir a minha missão. Porque Deus me deu uma responsabilidade. Quando eu conheci a verdade, que eu passei a viver e vivenciar, e vi o meu valor, eu coloquei no coração. O meu alvo, o meu objetivo e a minha missão, eu vou cumprir. E eu só espero que vocês, a partir de hoje, prestem bem atenção de que o que virá, ninguém pode impedir. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Eu quero dizer a vocês que esse é o 2º vídeo na qual nós vamos dar sequência toda semana. Eu quero fazer um trabalho de específico para que conscientização de que o valor de entrar no céu requer um arrependimento verdadeiro. Nós estamos vendo muitas coisas acontecer dentro das próprias igrejas, mas eu não fui levantado nem ungido para poder resolver os problemas das igrejas, porque cada um vai sentar diante de Deus e prestar contas. E não vai ser eu que vou consertar as igrejas. Vai ser cada um que tem que tomar vergonha e fazer o que é certo, porque o Espírito Santo de Deus trabalha na terra até Jesus voltar. Assim como João, há 2.000 anos atrás, mostrou o valor das profecias se realizando e acontecendo hoje. Nós, como essa geração, temos que mostrarmos que nós somos, que é possível. É possível. Nós vemos um mundo melhor. Assim como Abraham Lincoln aqui nos Estados Unidos. Está passando momentos semelhantes que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Abraham Lincoln perdeu o seu filho, mas e pegou a sua fé e levou avante e colocou os Estados Unidos hoje como exemplo para o mundo, em termos de lei. Então, se você quer mudar alguma coisa, tanto pastor, como pai, como mãe, como obreiro, faça como Abraham Lincoln. Porque para nós mudarmos, uma manhã ser melhor do que hoje, para Deus abençoar, nós temos que fazermos a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, se Abraão não tivesse aqui da parte dele, Deus não teria abençoado os Estados Unidos e estar no patamar que está hoje. Então, a parte do mundo odeia esse país. Aqui se aprende muita coisa. Se aprende a se valorizar aquilo que nós somos com relação da fé que nós exercemos. Cancerosos, adéticos, lunáticos e demoniados foram curados pelas orações da fé. Pastor Maurício e sua esposa Cátia, morava aqui no sul da Flórida, veio aqui fazer uma visita e pregar por 3 dias. E nessa visita, Deus falou no meu coração na sexta-feira: faz uma oração e abençoa ele com $100. E eu simplesmente não queria entender. No sábado, Deus falou: faz uma oração e dá uma oferta. Eu não quis entender. Mas no domingo, quando ele estava se despedindo, acabou o culto, eu falei: pastor, Deus mandou fazer uma oração, o senhor e sua esposa lhe dar $100. Ele falou: é de Deus, nós estamos precisando. E ali eu fiz uma oração com ele, primeiro com a esposa dele, e falei que nesse ano, naquele ano, Deus iria virar não só o cativeiro, mas como iria aumentar a família dele. E o pastor Maurício, chorando, levantou, falando: impossível, minha mulher, há 17 anos que nós somos casados, não tem filho. Os médicos desenganou ela.
E eu falei para ele, olha, volta aqui, quando o irmão for pregar em outubro. O irmão me fala, se Deus não fez, eu largo a Bíblia. Porque Deus mandou eu falar para o irmão. Eu não quero saber o que o médico falou, e se ela está condenada e rejeitada, mas Deus mandou dizer que ela iria ter vida. E ele e ela se levantou chorando e foram-se. Em outubro, ele voltou na igreja, e eu preocupado, orando e jejuando por eles. E Deus, quando ele me viu, ele começou a rir e se alegrar. Eu procurei a esposa dele. E ele falou, Deus, reserva profetas na terra ainda. Então, esse pastor me fez uma oração e me deu um conforto no coração de que eu e minha esposa estávamos vivendo, sendo achacoalhados e todos estavam zombando de nós. Hoje ela está lá em casa, 5 meses grávida. E Deus honrou aquela oração. Então, as orações que eu tenho feito, Deus tem honrado. Então, eu não preciso, se eu vou completar 19 anos na presença de Deus, eu não tenho livros de dividir estampados por aí. Eu não tenho vivido em prol do Evangelho. Eu tenho dado de mim para Deus. Então, é isso que tem agradado a Deus. Eu não tenho subido em cima do púlpito para representar. Eu tenho subido para falar e testemunhar do que Deus fez na minha vida. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Que a partir desse dia de hoje, alguma coisa na sua vida vai mudar também. Porque na minha mudou. Agora, a minha missão e as minhas responsabilidades com Deus, eu não vou procurar em ninguém, porque está em mim, porque Deus ungiu a mim. Deus usou o bispo Eliezer do Brasil e o bispo John nos Estados Unidos. E o pastor Josué, lá do Monte de Israel da Serra, onde eu fiquei 2 anos. Então Deus me deu algo, e esse algo que Deus me deu, ninguém pode tirar. O meu nome no livro da vida, nem Satanás pode tirar. Porque Deus me deu uma responsabilidade e um cajado e uma liderança e uma responsabilidade. E ninguém pode me tirar isso. Então eu quero que vocês entendam que daqui para frente eu vou estar, minha vida está sendo restaurada, meu ministério está sendo restaurado. Então eu estou me prontificando na minha dedicação na obra de Deus, me aparecendo agora para o mundo. Porque há um tempo e um propósito em Eclesiastes 3, que nós temos que parar e deixar Deus nos conduzir. E é o momento que nós temos que andarmos, e Deus confirmando com os milagres aquilo que Ele nos colocou em nossos corações. E que Deus possa estar abençoando hoje, não só o Brasil, mas o mundo, e que Deus possa estar conscientizando os líderes, de que nós somos líderes, mas nós não somos donos. Nós somos responsáveis de que temos que prestar conta a Deus. Se você fez muito para Deus, você vai receber muito. Se você não fez nada, você nada vai receber. Então, eu quero terminar essa segunda mensagem dizendo para os irmãos: para Deus, nada é impossível. Para Deus, tudo é possível, desde que você queira fazer a vontade dEle. Fazer a vontade dEle é um preço. Você ser rejeitado pelos homens e aceito por Deus. Se você é rejeitado pelos homens e aceito por Deus, Ele tem uma obra na sua vida a realizar. Então, que Deus possa estar abençoando. E eu estou me preparando para poder desenvolver mais ainda aquilo que Deus me deu, porque preparado já estou. Já estou bem preparado para fazer com que a obra de Deus ela ganhe curso, que esse ministério chegue à frente e que vá mais além daquilo que Deus tem determinado para nós. E que Deus possa nos abençoar-nos. E eu vou terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, se nosso Pai Celeste que está no céu, te louvo, te exalto, te engrandeço, te glorifico, te rendemos graças. Nesse momento, te agradecemos pela vida do pastor Steve, família e a Life Church, pelo Luiz, pela Rossi, e por esse ministério, Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor nos tem produzido e tem nos dado, porque a tua palavra nos diz que o justo viveria pela fé. Eu estou testificando que a tua palavra ela é verdadeira, e que eu estou testemunhando os milagres que o Senhor operou na minha vida. Coloque em suas mãos os obreiros e os líderes brasileiros, para que eles possam acordar definitivamente, porque os céus é onde vai morar os salvos, aqueles que estão com os nomes escritos no livro da vida. Que o Senhor possa estar abrindo o entendimento de todos aqueles que precisam saber que a tua palavra é fiel, e independente de quem quer que seja na terra, ela vai acontecer, porque Jesus nos provou isso. Assim como Jesus nos provou que Ele não foi um mal sugerido, mas que Ele foi um bem para a humanidade.
Porque Jesus, quando chegou diante de Pilatos, falou para ele que se ele quisesse, enviaria 12 legiões de anjos. E sabemos nós que Senaqueribe viu só um anjo e matou 185 mil soldados. Então Jesus sabia do potencial e do poder de Deus nele. Então, que nós possamos nos conscientizarmos de que o valor de uma oração, que o valor de um ministério, nós temos que apoiarmos, oramos, se nós não podemos ajudar. Porque o que Deus tem a fazer e realizar na vida terrena, Ele realizará independente de quem quer que seja, preto, branco, rico, pobre, azul, moreno, mulato, milionário ou mendigo. Deus vai realizar, porque a palavra dele, Ele é fiel para fazer cumprir e valer. E que Deus possa estar abençoando a todos. E agradeço a oportunidade ao Luiz, ao Rocio, ao pastor Steve mais uma vez, por esse espaço. E sei que eu vou estar mais perto de vocês, com as mensagens, com as orações, adorando ao Deus, aquele que é e aquele que será sempre o poderoso do universo da terra, o Criador e construtor de tudo. Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.